Certeza, né? Oi, estava aqui conversando com o doutor. Como é bom conversar com você todas as tardes e principalmente a gente poder compartilhar um pouco da sabedoria aqui dele, claro, né? E do que a gente tem passado no nosso dia a dia. Afinal, você que não tem mais vontade de viver, tá triste, tá com angústia, esse programa é para você conversar, fique à vontade para ligar para o doutor Davi Souza Lima, que é psiquiatra, também mandar uma mensagem no Face. Mas antes, algo que faz muito bem, que deixa a gente muito animado e tira a nossa angústia, com certeza, é um dia no shopping que é cheio de momentos únicos. Aliás, o momento almoço em família é sensacional, com uma praça de alimentação com mais de 30 opções. Tem também o momento desejo de sobremesas, com diversos cafés e comidinhas. Momento compra com as amigas, centenas de marcas de moda. Tem momentos também de diversão com os amigos. Tem boliche, tem cinema, tem mais de moderno, com muito espaço. E o momento romance com o seu amor, com restaurantes de gastronomia apaixonante. São momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. E é claro que eu estou falando do Vale Sul Shopping, que está comigo e com você em todos esses momentos. Gleice, bora pegar alguma pergunta aí do Face para ver o pessoal participando? Vamos lá, mas antes eu vou mandar um beijão aqui para Daniela e Cristina, que sempre acompanha a gente no Falando Nisso. Sempre que eu tô aqui, ela manda um recadinho aqui. Então, um beijão para você, Daniela. Obrigada aí pelo carinho de sempre, viu? Beijo, Dani. E agora vamos lá para as perguntas. Aqui a Ana Clara tem uma dúvida muito interessante. Ela quer saber se quem tem depressão costuma ter reflexos na pele, no cabelo, nas unhas também, doutor. Ótimo. Será que isso vai para o nosso corpo? Somatiza? Somatiza. Hoje tem uma discussão muito grande em relação às doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? São as doenças que, no fundo, estão num campo mental, mas de alguma maneira você tem uma reflexão para o corpo. No fundo, o que acontece, o nosso corpo e a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa alma, né, elas estão interligadas. Então, a gente falar que o corpo é uma coisa e a mente é outra coisa, não é verdade. O que acontece na nossa mente reflete no nosso corpo e o que acontece no nosso corpo reflete na nossa mente. Então, é muito comum, né, as doenças psicossomáticas. Então, a pessoa tem um quadro depressivo, tem um quadro ansioso e aparece uma doença de pele, aparece eu estou com uma dor de estômago, ou eu estou com uma dor de cabeça. Quando você vai ver a causa daquela dor de cabeça, é um problema realmente no cérebro da pessoa? Não, a pessoa está num quadro ansioso, mas está refletindo numa dor de cabeça. Então, se você trata o problema de base, muitas vezes que é um problema mental, o problema se resolve. Psoríase é uma doença muito... Isso que eu ia comentar. O Betão aqui da rádio, ele comenta com a gente, quando está passando por problema, já pipoca. Psoríase é uma doença dermatológica que aparece que é muito clássico, assim, quando a pessoa está em momentos mais estressantes, momentos onde está com alguma dificuldade e tudo mais, fica tudo bem e aí aparece a questão da psoríase, né? Mesmo o herpes, né? O herpes labial, o herpes no geral, a pessoa, né, passou por um momento mais estressante, está um pouco deprimida e tudo mais, a pessoa aparece o herpes. Esses são dois exemplos só, mas se você ampliar, tem inúmeros exemplos que a gente poderia falar aqui. E a fibromialgia, que ela é tão discutida, né? É tão difícil às vezes até de ser diagnosticada, ela tem a ver alguma coisa com a depressão ou não tem nada a ver? Tem a ver porque a fibromialgia, na verdade, é uma doença onde a pessoa tem dores em diversos pontos do corpo, né, que são os tender points, até que a gente chama, você aperta em determinados locais e a pessoa tem muita dor. Como é que se trata a fibromialgia normalmente? Com antidepressivo. Olha. Por que se trata com antidepressivo? Porque normalmente tem-se um componente depressivo e muitas vezes um componente ansioso associado. Né? Então, no fundo, a fibromialgia entra também nesse espectro maior de ser uma doença que está no corpo, mas no fundo, a cabeça também não está muito, precisa de ser cuidada. Você vê como é tudo ligado? Tá mal aqui, vai mal pro corpo todo, né? Por isso tem que cuidar daqui e do corpo também. Vamos lá, Gleice, não fez? Isso aí. O Renato Silva, doutor, quer saber se é comum uma pessoa que tem depressão, né, que sofre desse mal, ficar meio fria, aparentar pelo menos frieza em relação a qualquer tipo de sentimento. Então, a ideia de você entrar com um antidepressivo, quando a pessoa está deprimida, é fazer com que a pessoa saia daquele quadro de tristeza, de desânimo, de falta de vontade de fazer as coisas e tudo mais. Tem algumas pessoas que às vezes colocam isso dependendo do antidepressivo, e isso também não é uma fórmula matemática, e às vezes varia muito de pessoa para pessoa, que fala assim, olha, eu até saí do quadro depressivo, mas parece que eu estou mais afastado, parece que eu estou meio anestesiado, parece que... Então, quando isso acontece, o que eu sugiro é ter-se uma discussão junto com o psiquiatra e, se isso for algo que está incomodando muito, poderia eventualmente até se trocar a medicação, enfim, ter uma outra abordagem para tentar ver como é que a pessoa reage nesse sentido. Agora, doutor, antes de a gente começar o programa,
estavam explicando de algo que para mim foi novo, de repente para vocês aí que já são profissionais, né? Não é tanto. Mas a depressão, ela tem um tempo certo para começar, depois de ser diagnosticada, e ela não tem aparentemente um motivo. Mas tem um tipo de coisa que vocês... Como que é o nome mesmo? Então, tem uma questão que é muito discutida também em psiquiatria, que são os transtornos de ajustamento. Isso, transtorno né? de ajustamento. O que é um transtorno de ajustamento? Transtorno de ajustamento, normalmente, assim, ocorre um fato estressante muito intenso na vida daquela pessoa e por aquele fato, aí a pessoa dá uma deprimida, entre aspas. Então, ela fica desanimada, sem vontade de fazer as coisas. Né? Vou dar um exemplo assim rápido. Assim, a pessoa está trabalhando e de uma hora para outra perde o emprego, Sim. né? E aí fica 2, 3, 6 meses, 1 ano sem emprego. E aí ela começa a ficar desanimada, acha que a vida não vale a pena, que é isso, que é aquilo, blá, blá, blá. Isso pode... O que acontece? Se a pessoa volta a ter o emprego, normalmente acaba tudo. Ela volta a ficar normal, né? Então, ela tem uma série de sintomas que são sintomas ligados ao aspecto depressivo, mas se você tira aquele fator estressante, a pessoa volta a ficar bem. A depressão, muitas vezes, num espectro mais amplo, muitas vezes você consegue identificar uma série de fatores, mas às vezes você não consegue identificar nenhum fator mais proeminente e a pessoa está para baixo. Então, quando tem esses fatores, um fator ou outro fator, e você consegue identificar e você muda esse fator, se é um transtorno de ajustamento, a pessoa volta a ficar bem. Agora, o trabalho que o doutor faz, o tratamento que a pessoa que tem esse transtorno de ajustamento, ele é diferente do da depressão ou acaba sendo igual? Se a pessoa começa a trazer um prejuízo funcional muito grande para a pessoa, o ideal o que seria? A pessoa está desempregada, começou a ficar mal, o ideal seria o quê? Arruma outro emprego, começa a trabalhar, que volta, mas às vezes a pessoa não arruma outro emprego, né? Então tem casos aí da pessoa ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos desempregada, e aí a pessoa também não dá para ficar 3 anos mal. Então muitas vezes você pode ter um tipo de abordagem até farmacológica em relação à medicação, mas você pode ter outros tipos de abordagem, porque não dá para uma pessoa ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos mal. Você tem que fazer alguma coisa, né, junto com ela, com a família, para que a pessoa volte a ficar bem. Com certeza, a gente tem que reagir, e essa é a palavra do programa que eu acho que fica para hoje. Reagir, né? Reagir bem às situações de dificuldade. Doutor, obrigado. Infelizmente acabou já o programa, mas obrigado por compartilhar sua sabedoria com a gente. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite aí. Imagina, sempre vai ser, já é de casa já, né? Já é de casa. Gleice, quem foram as sortudas ou os sortudos? Isso aí. Lucas, pensa em 2 pessoas que a depressão tá passando longe delas aí, porque ganharam 2 pares de convite. Olha só, Ivanira Alves e Shirley Gabriel, parabéns para vocês, dia 26. Show exclusivo aí para ouvintes da Nativa FM e também para quem curte o Falando Nisso aqui, vai ser o show lá na Estância Nativa, hein? Então não perde, gente, continua participando aqui, que ainda tem mais prêmios ainda, né, Lucas? Então, brigadão a vocês aí que participaram aqui e alegraram a minha tarde hoje aqui. Muito obrigado, um beijão para vocês. Imagina, obrigado você, Gleice. Sempre bom ter a Gleice com a gente, né? Bom, a gente está de volta para falar sobre as novidades em plástico e também tratamento para rugas e linhas finas. Eu quero saber bastante sobre isso. Então, quais os cuidados que a gente tem que ter nesse verão? Fiquem com Deus. Beijo forte, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.